Gênesis capítulo 26, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele. Por isso chamou-o Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Reobote, e disse: Porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Depois subiu dali para Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E ali os servos de Isaque cavaram um poço. Aleluia. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo que eu preciso. Amém. Tome o seu assento, adorando a Deus e glorificando ao Senhor. Meus irmãos, muitas vezes quando Deus nos direciona, quando o Senhor nos leva a algum lugar, nos faz promessas, ter as promessas de Deus e ser levado por Deus para algum lugar, não é garantia que tudo será bonança, ou que todas as coisas sucederão de maneira fácil. Na verdade, sempre ou maioria das vezes que Deus nos leva a um lugar, que Deus nos planta em algum lugar, que Deus nos faz promessas, haverão desafios, haverão provações, haverão inimigos, haverão circunstâncias difíceis e adversas, coisas que muitas vezes sairão do controle das nossas mãos. Mas isto tudo, ser difícil, as portas às vezes não abrirem, e algumas coisas, como diz o bom goiano, serem mais custosas, mais difíceis, elas são prova de que Deus está conosco e está ao nosso lado. Dificuldade na vida de crente nunca foi razão para ele desistir. Dificuldade na vida de crente nunca foi um sinal que Deus não está com eles. Lembre-se de Jesus em Marcos capítulo 5, atravessando o mar de Genezaré, para ir ao outro lado, para libertar o gadareno que estava lá. Jesus e os discípulos passam por uma tão grande tempestade, que algo sobrenatural deve acontecer, porque senão o barco iria afundar. A obra estava sendo feita, Jesus estava com ele, mas Jesus estar conosco não significa que não haverão tempestades ou tormentas. A verdade é que muitos de nós temos ainda a concepção de que se Deus está conosco, tudo será fácil.
Deus está conosco, todas as portas se abrirão. Deus está conosco, não vai ter levante, não vai ter inimigo, não vai ter gente se levantando contra nós. Deus nos colocar em um lugar e nos plantar lá, nos levantar, estar conosco, não é garantia de que não haverão problemas. Na verdade, muitas serão as oposições. O Salmo 37 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Então, o salmista Davi está dizendo que o justo vai passar por aflições, mas o Senhor será o livramento para ele e para ela. O que está acontecendo em Gênesis 26 é exatamente isso. Deus faz uma promessa a Abraão e a sua descendência. Abraão recebe a promessa que seria pai de multidões, e sua descendência também seria muito, grandissimamente abençoada, e Deus multiplicaria, e a provisão de Deus estaria sobre a descendência de Abraão. Isaque é o filho de Abraão, é o filho da promessa. Isaque é sabedor: Deus, o Deus de Abraão, meu pai, está comigo. A Bíblia diz que Deus conduziu Isaque para estar na terra de Gerar, onde ele estava. Deus levou Isaque para estar naquele lugar. Deus estava com Isaque na terra dos filisteus. Foi Deus que levou Isaque e o colocou aonde ele estava. Só que haviam inimigos naquela terra. Meus irmãos, a bênção de Deus sobre a vida de Isaque foi tão grande que Isaque cresceu muito mais do que os moradores daquela terra. O que Deus fez na vida de Isaque foi algo tão sobrenatural que num tempo de seca, Isaque no versículo 12 semeou naquela mesma terra e ele colheu no mesmo ano sem medidas, porque Deus o abençoara. E isso provocou o quê? Problemas, dificuldades. Só que Deus quer nos ensinar nessa noite que dificuldade na linguagem do céu se chama preparo. Deus quer nos ensinar nessa noite que problema na linguagem do céu significa moldar de Deus em nós. Deus quer nos ensinar que nessa noite lições através da vida de Isaque e desta passagem que vão nos fazer entender que Deus está conosco. Não importa a terra, não importa o lugar, não importa a condição e quem se levante. Se Deus está conosco, Deus nos abençoa e nos livra, oh glória, aleluia. Quem crê e tem convicção que Deus está consigo, dê glória a Deus. Foi na terra dos filisteus que Deus o abençoou, sem medidas, e prosperou e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Deus o abençoou, e aí isso se tornou um problema. Porque após a bênção de Deus sobre a vida de Isaque, um mover sobrenatural naquele tempo, os inimigos começaram a se levantar. Só que Isaque tinha um desafio, meus amados irmãos. Isaque não poderia sair do trilho da promessa de Deus. Isaque não poderia sair debaixo da direção que Deus estava dando a ele. Nós vamos aprender com Isaque algumas lições que vão nos ajudar a entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que nós não podemos parar por causa das dificuldades. Nós não podemos retroceder porque as coisas estão difíceis. Mas nós devemos entender que quando tudo está difícil aqui, a porta do céu se abre e Deus se manifesta nas nossas vidas. Esse texto bíblico é um chamado à perseverança, é um chamado a obedecer a Deus em longo prazo, é um chamado de continuar crendo que Deus fará. Ele está em uma terra estranha, ele está no meio dos inimigos e ele está num tempo de fome. Mas Isaque entendeu que o que Deus iria fazer na sua vida não estava condicionado ao lugar, estava condicionado ao poder de Deus.
Meu Deus, eu vou repetir para ver se você entende. Isaac entendeu que o que Deus iria fazer não estava condicionado ao lugar e nem às condições, mas estava condicionado ao poder de Deus. Isaac não dependia da terra, Isaac não dependia dos homens, Isaac não dependia da semente que germinaria na terra seca para crescer. Isaac dependia da bênção de Deus. Deus quer te ensinar e me ensinar, meus irmãos, que não importa o lugar, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho ou a força dos inimigos, o que importa é nós estarmos debaixo da palavra que Deus liberou sobre nós. Foi Deus que te colocou onde você está. Descansa a tua alma, alegra o teu coração. Não tem gigante que pode matar quem tem a promessa de Deus. Não tem deserto que vai fazer você morrer quando você está em fidelidade debaixo desta promessa. As dificuldades não vão nos parar. A porta fechada não será motivo para nós voltarmos atrás. Deus já está falando com pessoas aqui. Não saia do lugar da promessa. A terra é difícil, a porta não abre, mas quem é aquele que está contigo? É Ele que abre porta aonde não tem porta, que faz caminho no meio do mar e que envia provisão para o seu povo. Oh glória, quem pode adorar a esse Deus? Irmãos, Isaac tem tanta fé que ele lança a semente na terra seca. Meu Deus, uma vez eu fui plantar, na minha terra nós chamamos de aipim. Como chama? Mandioca. Macaxeira, fui plantar macaxeira com meu bisavô, o seu Didi. E eu lembro que tinha que preparar a terra, arrumar as coisas, depois fui arrancar o negócio. Mas era difícil. Eu era pequenininho, não tinha força. E tinha que ter um preparo. Só que a terra era muito boa. Chovia muito. Tinha todas as condições. Eu lembro do meu bisavô dizendo para mim: tudo que planta nessa terra dá, meu filho, terra boa demais. Terra abençoada, oh glória do... umidade, chuva, água, bênção de Deus. Só que Isaac não tinha essas condições. Isaac está contrariando a lógica. Meu Deus. Não, eu vou falar mais uma vez para ver se você entende o que Deus está falando. Isaac contrariou a lógica. Irmão, ele plantou numa terra seca. É como se Deus falasse para você: é esse caminho que eu tenho, Jesus, mas eu já fiz as contas, eu já vi, mas esse é o lugar mais improvável que existe para que eu possa estar. E aí Deus falar para você: mas você tem fé de continuar? Porque quem vai te abençoar sou eu. É como se Deus falasse para alguns de nós: é mais improvável você ir para a porta que é melhor aos seus olhos do que você continuar aqui, porque aqui, por mais difícil que seja, sou eu que abro a porta, o meu nome é glorificado. Isaac semeou naquela mesma terra, meu Deus, e foi na mesma terra que ele colheu. Foi no mesmo lugar, no lugar onde tudo parecia infértil, Deus fez o lugar infértil lugar de colheitas. Deus abençoou a terra por amor a Isaac, meu irmão e minha irmã. Meu Deus, Deus vai te abençoar. Foi Deus que te colocou onde você está. Foi Deus que te plantou aonde você está. Foi Ele que te conduziu até aqui. A terra não é parâmetro para o que Deus quer fazer. A terra não é condição para o que o Espírito quer operar. Se foi Deus que te trouxe a este lugar nessa noite, Ele está dizendo a mim e a você: sou eu que abro a porta. Sou eu que faço o milagre, sou eu que contrario a circunstância, e sou eu que te abençoo. Oh, glória a Deus. Foi na mesma terra, oh glória a Deus.
Não será em outro lugar, não será outras portas, não serão outras pessoas, é o Senhor que fará. É o Senhor que abrirá. Meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. É o Senhor que te alcançará. Não será mérito teu. Deus está diante de você e é Ele que vai fazer. Só que Isaac tem um desafio. Qual era o desafio? O desafio de vencer os inimigos da terra. O desafio de vencer os opositores que se levantaram. Deus abençoou Isaac. Abimeleque, o rei dos filisteus, chega para Isaac e diz: a terra já não suporta mais, tu és muito grande, Deus te abençoou, você não pode ficar mais aqui. Praticamente entregou uma carta para Isaac e disse: vai-te embora em nome de Jesus, não esteja entre nós, procure outro lugar para vocês morarem, porque vocês têm crescido de tal maneira que já não suporta, o lugar não suporta mais a estrutura de vocês. E Isaac sai. No meio do caminho, nós lemos, Isaac vai encontrando os poços que Abraão, seu pai, havia cavado. Isaac vai desentulhando os poços que os inimigos haviam entulhado com madeiras, com pedras. Irmãos, o que era um poço naquele tempo? O poço determinava se aquela pessoa seria dona ou não daquela terra. De quem era o poço que estava ali entulhado? Os poços, a Bíblia diz que eram de Abraão. E se eram de Abraão, logicamente que com a morte de Abraão, seriam do seu filho Isaac. Então os filisteus fizeram o quê? Entulharam aquilo que pertencia a Isaac. Entulharam aquilo que era direito de Isaac. Quiseram apagar a memória de Abraão, pai. Entulharam. Aquilo que deveria ter água já não tinha mais água. A água naquele tempo era a maior riqueza que existia. Por quê? Porque a água se dava de beber aos animais. A água simbolizava a vida, ainda mais dentro daquele contexto geográfico de clima desértico. Um dia muito quente e noites muito frias. Então, água era a maior riqueza. O nome de Abraão tentaram apagar, só que Deus estava com Isaac. Ele desentulha os poços e vem os inimigos, que eu não vou dizer que são abençoados, mas usados, e eles vão lá e entulham outra vez os poços. O que o inimigo quer fazer é isso, sempre parar aquilo que estamos fazendo, sempre tentar apagar da memória aquilo que foi feito, aquilo que é direito nosso, aquilo que pertence a nós, aquilo que Deus fez através de nós. Quem havia levado Abraão para aquele deserto foi Deus. Quem havia conduzido Abraão para estar naquela terra anos antes de Isaac foi Deus. Sempre tentaram apagar o nome de Abraão nesse contexto que nós estamos. Só que quem havia colocado Abraão naquele lugar, Isaac naquele lugar, foi o próprio Deus. Eles tentaram apagar o nome de Abraão, mas Isaac desentulha o poço. Eles tentaram apagar a história de Abraão. É isso que o inimigo quer fazer: apagar a nossa história, apagar o nosso nome, envergonhar a nossa história. O inimigo não suporta, meu irmão e minha irmã, que você tenha provisão de água, que você tenha vitória, que você tenha um nome lembrado que glorifique a Deus, o Deus que te levou aonde você está. O inimigo não suporta ver aquilo que Deus fez através da sua vida. Por isso, o trabalho dos filisteus foram o quê? Entulhar os poços que Isaac havia desentulhado. Outra vez, entulharam os poços. Só que Isaac, meu irmão e minha irmã, ele ensina algo tão importante para nós. Isaac briga com eles? Não. Isaac vai para o Facebook mandar indireta nos stories? Não, irmão. Isaac processa eles no tribunal de Trofa. Nem sei se Trofa tem tribunal, irmão. Só no Santo Tirso, está vendo? No tribunal do Santo Tirso? Não. Isaac levanta, evangelista Carlos, e segue o caminho. Porque Isaac sabe que aquilo era só uma distração para ele.
Olha, eu imagino a consciência de Isaac, a irmã Alice. Eu não vou perder tempo com os filisteus. Os filisteus não me abençoam. Os filisteus não abrem porta para mim. Eu vou seguir debaixo da promessa, porque quem me prometeu, olha o que eu vou dizer, irmãos. Isaac tem a consciência de que estando debaixo da promessa, o futuro de Isaac já estava garantido nas mãos de Deus. Isaac não briga, Isaac se levanta e sai. Sabe qual é o problema de nós que estamos aqui, alguns? Que nós estamos perdendo tempo demais brigando por poços que Deus já mandou nós sairmos de lá. Muitos de nós estamos entrando em guerras que Deus não nos mandou guerrear. Estamos lutando batalhas que Deus não nos chamou para lutar. E estamos cansados, estamos nos esgotando, estamos estressados, porque estamos guerreando guerras que não são nossas. Entulhou o poço, levanta e segue. Tem promessa diante de você. Tem uma palavra diante de você. Tem uma promessa que vai diante de ti. Meu Deus. Eu imagino Isaac pensando: eu não vou brigar por esse poço. Deus que traz águas vivas, que abriu esse, também vai abrir o que virá depois. Davi, quando recebe a notícia de Nabal, 1 Samuel capítulo 25, já falei isso algumas vezes. Davi recebe a notícia do irmão Nabal dizendo: eu não vou dar de comer a vocês. Davi automaticamente puxa a espada e diz: queira Deus hoje que eu vou arrancar o pescoço desse Nabal abençoado. E ele sai enfurecido em direção à casa de Nabal. Quem era a esposa de Nabal? Abigail, mulher cheia de sabedoria. Ela toma as provisões, a comida, e ela vai até o encontro de Davi, leva a comida, e ela fala uma palavra para Davi que vai nos ajudar a entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Ela diz assim: lembre-se de que tu és conhecido por guerrear as batalhas do Senhor. Irmãos, Davi caiu em si. E ele entendeu que aquele momento não foi Deus que o chamou para viver. Davi coloca a mão sobre Nabal? Não. Davi levanta a espada para cortar o pescoço de Nabal? Não. Davi perde tempo discutindo com Nabal? Não. Quem foi que estendeu a mão sobre Nabal? Foi o próprio Deus 10 dias depois. Recolheu Nabal. Sim. Nós não podemos perder tempo com batalhas que Deus não nos mandou guerrear. Tem gente aqui que está perdendo tempo discutindo em poço que já fechou, perdendo a água que Deus quer que você beba lá adiante. Está vivendo das pedras do passado que entulharam os poços. Está vivendo e se alimentando das palavras do inimigo que não tem nada a ver com a sua vida, que não tem nada a ver com a sua história, que não tem nada a ver com o que Deus quer fazer. Porque o que Deus quer fazer com você e comigo está mais adiante, não está no lugar onde tudo se fechou. Deus está falando conosco: para de perder tempo, levanta e continua. Para de dar ouvidos para o inimigo que fechou o poço, levanta e continua. Para de perder tempo brigando por aquilo que não serve mais, levanta e continua. O inimigo quer te fazer perder tempo brigando pelo miserável do poço, irmão. Larga esse poço hoje. Viva o que Deus tem no teu amanhã. Meu Deus, quem foi o Deus que abriu portas para você no passado? Quem foi o Deus que te abençoou dias atrás? Você já esqueceu do Deus que entrou naquela casa e te salvou? Você já esqueceu do Deus que fez você gerar filhos quando você não poderia gerar filhos? Você já esqueceu do Deus que te curou quando o médico não podia te curar? O Deus que operou ontem é o Deus que está no amanhã. Para de brigar hoje por aquilo que Deus já mandou sair.
Nós não podemos dar ouvidos aos inimigos que querem entulhar os poços, mas entulhando não devemos brigar. Uma das principais lições que aprendemos com Isaac é: mesmo a porta fechando, Isaac não para de crer. Mesmo o inimigo entulhando os poços. Quantos são os poços que Isaac vai desentulhar? 3. Irmãos, ele não para, irmãos. Ele continua. Vem um, entulhou o primeiro, levantou e continuou. Veio outro, o primeiro foi o Ezeque, o poço da contenda. Ele levanta e continua. O segundo poço é o poço de Sitna, o poço da oposição, porque lá também tem briga. Isaac não briga, Isaac não dá resposta, Isaac levanta e sai. Ele chega no terceiro poço, o inimigo não briga mais. É o que Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá. Tem gente que quer discutir teologicamente com o diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque está assim, 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 e perde tempo, irmão. Aí vai para as redes sociais, vai desabafar, vai brigar nos comentários, vai fazer um monte de coisa. E liga para um e liga para outro, e fica brigando por aquilo que Deus já mandou levantar e sair daí. Isaac chega no terceiro poço, Reobote, um lugar amplo, e os inimigos já não estão lá, porque inimigo não suporta quem está debaixo da promessa de Deus e tem paciência para esperar o tempo certo, para esperar o momento certo, para esperar o lugar certo. Ele chega em Reobote e ali águas vivas. Deus está falando conosco: não pare de cavar poços, porque eles darão de beber águas a quem precisam destas águas. Isaac não briga, Isaac não perde tempo, Isaac continua investindo nos poços. Ele continua desentulhando até chegar em Reobote, lugar de águas vivas. O inimigo quer te cansar, o inimigo quer te fazer parar, o inimigo quer te fazer olhar mais para a circunstância, para o que foi investido e se perdeu, para o que era e já não é, e ele quer te entristecer para que você não continue. Mas o Espírito de Deus está falando conosco: não pare de crer, não pare de perseverar, não para de continuar. Logo ali tem água assim que vai fluir, logo ali tem bênçãos, logo ali na tua obediência terá algo que ninguém poderá roubar de você. Podem roubar teus poços, podem te desprezar, podem matar os teus sonhos, mas Deus é aquele que está no teu amanhã e te abençoa. Meu Deus. Eu vou perguntar: vai continuar brigando pelo poço, ou vai continuar caminhando para alcançar a promessa que Deus fez? Depois dos poços, depois do lugar amplo, Isaac sobe para Berseba. E lá em Berseba é o lugar onde Deus fala com Isaac. Meu Deus, naquela mesma noite, diz a Bíblia, Deus aparece a Isaac e fala com Isaac. Irmãos, olha como isso é importante. Se nós perdemos tempo discutindo com o inimigo, nós não vamos ouvir Deus falar conosco em Berseba. Tem gente que Deus já chamou para subir para Berseba há muito tempo, para subir para a intimidade, para subir para a oração, para subir para o jejum, para subir para o quebrantamento, para subir para a vida espiritual, para elevar o nível, para ir para Berseba, para ouvir a voz de Deus, mas ainda está lá embaixo, brigando com o filisteu que roubou o poço. Vamos subir para Berseba, vamos para onde Deus fala. Olha o que Deus, meus irmãos, olha o que acontece depois que ele sai dos poços. Ele vai para Berseba, Deus fala com ele na mesma noite, dá uma visão, e ele confirma a promessa que havia feito a Abraão. Ele diz 26, 24, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Olha o que Deus está falando com Isaac: eu te abençoarei,
multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Irmãos, se nós perdemos tempo nos poços que foram entulhados, não ouviremos Deus falar conosco. Deus está nos chamando para subir para Berseba, para elevar o nível, para virar a página, para passar de fase. Nós precisamos estar aonde Deus fala. Só que Deus não fala no lugar da contenda. Deus não fala no lugar da divisão. Deus não está no meio das confusões. Deus está onde? Mais em cima. Oh, glória a Deus. Meu Deus, Deus está nos chamando para subir, para ouvir a voz dEle, para ouvir Ele falar conosco. O que Deus vai fazer? Reafirmar promessas. Ele vai garantir a Isaac: sou eu, Isaac, eu sou contigo, Isaac, eu sou tua provisão, eu vou te abençoar. Você e eu não precisamos da garantia de homem nenhum. Você e eu não precisamos da garantia da terra. Quem te abençoa não é o patrão do seu trabalho, não é o salário que você tem. Quem te abençoa é o Deus que te dá saúde para trabalhar, disposição, ar para que você possa respirar. Subindo para Berseba, ouviremos a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, seremos renovados por Ele. Por isso mesmo frustrado esteja onde Deus fala, mesmo cansado continue aonde Deus fala, mesmo parado não saia do lugar aonde Deus fala, porque haverão águas outra vez, haverá provisão outra vez, haverá algo sobrenatural outra vez. Em quinto lugar, Isaac, depois que ouve a voz de Deus, levanta um altar de adoração a Deus. E eu vou terminando por aqui para nós orarmos. Ele edifica um altar ao Senhor, ele invoca o nome do Senhor. É ali que ele se estabelece, e é ali que eles vão cavar outro. Você percebeu que Isaac não parou de cavar poço ainda? Ele não para, ele não volta atrás. Isaac não perde tempo, irmão. Isaac ouve a Deus, Isaac levanta um altar. Hoje em dia nós temos muitos cavadores de poços, mas pouca gente que faz um altar ao Senhor. Tem resultados, mas não tem altar. Tem a provisão, mas perdeu o altar no meio do caminho. Deus quer te abençoar, Deus quer abrir portas, Deus quer enviar provisão, Deus quer fazer impossíveis na nossa vida e na nossa história. Só que não podemos esquecer que o altar não pode ser negligenciado. É o altar da comunhão com Deus. Altar significa aliança. Altar é o lugar do culto ao Senhor, da comunhão com o Senhor. Onde havia altar, havia presença de Deus, principalmente no Antigo Testamento. Ali era o lugar onde Deus falaria com Isaac. Ali era o lugar onde ele ofereceria sacrifícios a Deus. Eu lhe pergunto, como está o teu altar, homem e mulher que estão aqui? Tem aliança com Deus? Tem aliança com o Espírito Santo de Deus? Tem aliança com a palavra de Deus? Ou está preocupado só com o poço? Porque o poço sem o altar não subsiste, não prevalece. Isaac ainda vai cavar outros poços, mas o que manterá a bênção de Deus sobre a vida de Isaac é o altar. E não há como falar de altar se não falar de renúncia, de sacrifício, porque onde tem altar tem que ter algo oferecido a Deus. E eu lhe pergunto, o que você tem oferecido a Deus? O que eu tenho oferecido a Deus? O que nós estamos oferecendo a Deus? O que você e eu temos renunciado por amor ao Senhor? Ou nós queremos só o resultado e não o Deus? Ou nós queremos só a bênção e não o abençoador? Ou nós queremos só a porta aberta, mas não o abridor de portas? Ou nós queremos só a cura, mas não o Deus da cura? Ou nós queremos só a provisão, mas não o Deus que está provendo em todo o tempo sobre nós? Cadê o altar, meu irmão?
cadê o seu altar? Aleluia. Sabe como é que a gente mede altar? É no culto, irmão. É na adoração a Deus. É na vida com Deus particular. É na frequência com Deus. Não de fazer uma vez e depois nunca mais, senão frequentemente. No cotidiano, todos os dias. Senhor, como diz o Salmo 25, a Ti eu levanto a minha alma, Senhor. Eu tenho altar, eu quero buscar ao Senhor. Ainda que o pastor não me veja, ainda que os irmãos não saibam, eu quero buscar ao Deus que está no meu amanhã. Aleluia. Em último lugar, nós aprendemos com Isaac que ainda haverão poços te esperando para serem abertos. Que mantendo a aliança com Deus, nós continuaremos. Qual era o problema no início dessa história na vida de Isaac? Era os poços. Mas olha o que acontece depois que o altar é levantado. Ele abre outro poço. Mas era o poço com o altar. Fica de pé em nome de Jesus. Era o poço com o altar. Berseba, a cidade, vai receber o nome por causa do poço. Porque onde tem poço com o altar, no lugar onde ele é levantado é marcado pela presença de Deus. Deus está nos chamando, meus irmãos, nesta noite para não perder a fé, porque algumas portas se fecharam. Deus está nos chamando, meus irmãos, para não olhar para o que ficou para trás, ainda que nós não entendamos o porquê de cada coisa. Deus está nos chamando, meus irmãos, para nós entendermos que porque hoje não deu certo, não quer dizer que amanhã as coisas não acontecerão. O Espírito de Deus quer renovar as tuas forças hoje. Ele quer renovar a tua fé, para que você saia desse culto hoje dizendo: eu não volto atrás, eu vou continuar, eu vou levantar o altar, eu vou para onde Deus fala, mas eu vou continuar cavando, porque eu sei que quem me abençoa é o Senhor. Aleluia. Eu quero orar com alguém aqui nessa noite, quero orar com alguém que veio a esse culto hoje dizendo: Deus, esta palavra foi para o meu coração, e eu quero sair daqui renovado pelos céus. Eu quero orar com você. Se você está aqui hoje e quer receber essa oração, vem aqui no altar em nome de Jesus Cristo, e nós vamos orar juntos. Eu vou pedir a ajuda das irmãs para nós adorarmos a Deus, e nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Sim, que Ele entre aonde nossas mãos não podem entrar, que Ele nos livre daquilo que o inimigo tem planejado contra as nossas vidas e a nossa casa. Que o Senhor esteja trabalhando em nós livramentos que nós não vemos. Não podemos perder tempo com aquilo que já passou. Entulharam o poço, continua. Persevera um pouco mais. Levanta o teu altar no lugar onde Deus fala, e viva resultados extraordinários. Sim, se você quer receber essa oração, é agora, meu irmão. Nós vamos orar juntos, adorarmos a Deus e orarmos em o nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão aos céus e vamos adorar a Deus e intercedermos em o nome de Jesus Cristo. Se você pode, abrace alguém perto de você nessa noite, e você vai levantar um clamor pela vida desse irmão e dessa irmã. Em o nome de Jesus, abrace alguém, não tem problema nenhum. Se você vai orar e vai dizer: Senhor, acrescenta fé na vida do meu irmão, traz ânimo para ele, traz graça para ele, traz a tua unção para continuar perseverando em o nome de Jesus. E vamos orar juntos.